Como detalhar uma torre quente? Eu sempre recebo essa pergunta e a verdade é que acaba que o projeto da torre quente pode parecer algo muito complexo, mas nesse vídeo eu vou te mostrar que isso pode sim ser descomplicado se você dominar os 3 pontos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Eu sou Bruna Caldati, eu sou arquiteta, sou especialista em projetos de marcenaria, tenho meu escritório em Curitiba e eu sou autora, professora do método Projetando, onde eu ensino arquitetas, designers de interiores e engenheiras civis a terem segurança para projetar e detalhar de forma completa e sem erros qualquer ambiente, independente da complexidade dele. Então, se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo para você sempre receber mais conteúdos como esse aqui. Você já deve saber, mas qualquer projeto a gente deve levar em consideração, qualquer projeto deve ter como base os 3 pilares, que são a parte da função, da técnica e também da estética. E com a torre quente é a mesma coisa. Só que na parte da função vem o quê? Vem a ergonomia. Vamos lá, vamos pensar qual é a necessidade de ter a torre quente. É a necessidade de você ter talvez um armazenamento e de você ter ali no mesmo móvel, nessa mesma volumetria, a parte do forno de embutir e do micro-ondas de embutir. Mas qual é ali a principal necessidade que você precisa ter ali do ponto de vista de ergonomia da torre quente, que eu vejo assim alguns projetos que são muito errados no sentido de ergonomia. O que acontece? Quando a gente está falando de torre quente, a gente já fala que são elementos ali que aquecem. Qualquer coisa que a gente coloque nesse micro-ondas, que a gente coloque nesse forno, eles sairão o quê? Sairão quentes. Então, do ponto de vista de ergonomia, algo que assim, ó, é imprescindível para os meus projetos e que eu evito ao máximo é de elevar muito a posição do micro-ondas ou do forno de embutir. Eu, Bruna, prefiro deixar o forno embaixo e o micro-ondas em cima. E eu evito deixar com que o eixo, ou seja, a parte central desse micro-ondas, passe da altura de 1,40 m, 1,50 m no máximo. Por quê? Imagina só, eu já vi projetos com geladeiras altas, aquelas geladeiras de 1,90 m, 2 metros de altura, e o micro-ondas lá em cima alinhado com o final dessa geladeira. Imagina o teu cliente indo lá tirar algo que talvez ele aqueceu nesse micro-ondas, algo nesse sentido, e ele vai tirar. Eu tenho 1,70 m. Algo que esteja lá em 2 metros vai ficar acima da altura da minha cabeça, eu imagino que dá a cabeça da maioria dos clientes que você tem aí no teu escritório também. Se o cliente for retirar algo acima da altura dos olhos, acaba ficando perigoso, por quê? Porque como ele não está vendo, se ele simplesmente desequilibrar e acabar derrubando isso que ele está tirando de lá de cima, pode cair ali no rosto, é perigosíssimo. Então eu evito ao máximo elevar a altura dessa torre quente, elevar a posição desse micro-ondas. Bruna, mas eu quero muito fazer um projeto em que eu gostaria de ter ali a altura do micro-ondas alinhado com o final da geladeira. Tudo bem, então você vai orientar o teu cliente, vai sugerir que ele compre eletros ali no sentido da geladeira que seja ali mais baixo. A gente está com um projeto no escritório que o cliente ele não gostaria de ter ali ou um nicho em cima do micro-ondas, algo nesse sentido. Gostaria de ter realmente o micro-ondas lá alinhado com o final da geladeira. E aí a gente sugeriu que ele comprasse uma geladeira que tivesse no máximo 1,70 m, 1,73 m ali de altura. E é isso que a gente está fazendo. O eixo está ficando um pouquinho acima do que a gente costuma usar, mas já é algo a se pensar. Então, principal ponto do ponto de vista ali dessa parte de ergonomia é pensar na altura desses eletros. Bom, como eu falei para você, eu gosto muito de ter na torre quente esses eletros um pouco mais baixos. Então, a gente vem ali com outro ponto, que junto da ergonomia, a gente tem o pilar da estética, que é o pilar do dimensionamento. Bom, como normalmente eu uso uma torre quente nos meus projetos? Normalmente eu tenho uma gaveta ali embaixo, um gavetão, que eu gosto inclusive de fazer divisões dentro desse gavetão para guardar formas, enfim. Aí vem o forno de embutir, o micro-ondas de embutir e lá em cima eu gosto de ter alinhado com o final da geladeira ou dependendo ali de como estiver esse mobiliário no teu projeto, enfim, ter um nicho.
Esse nicho, ele vem do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista técnico, que a gente vai falar daqui a pouco. Vou deixar vários projetos aqui com torre quente para você dar uma olhada como normalmente eu gosto de ter dentro dos meus projetos. Como eu falei, eu gosto muito de ter um nicho ali nesses meus projetos de torre quente, acima lá do micro-ondas, que vem do ponto de vista estético, porque a gente tem ali uma soltura, uma abertura, um volume ali para a gente ter uma decoração, algo nesse sentido, num mobiliário tão fechado, que normalmente é uma torre quente, mas também do ponto de vista técnico. Sim, esses nichos, normalmente nos meus projetos, eles não estão ali somente do ponto de vista estético. Eles servem muito para o ponto de vista técnico. Por quê? Bom, se a gente for falar aí no nosso terceiro pilar, que eu digo que é assim o essencial de você dominar para você realmente conseguir projetar e depois detalhar a torre quente, é o pilar da técnica. Por quê? O que acontece? A gente já fez o dimensionamento correto, já olhamos o manual ali para saber talvez que eu tenho um micro-ondas que tem a mesma largura do forno de embutir. Uma coisa, eu sempre oriento que os clientes comprem tanto o forno quanto o micro-ondas da mesma marca, da mesma linha, porque eles terão a mesma largura. Nem sempre tem a mesma altura, mas a gente consegue alinhar ali nessa torre quente. Dito isso, ainda do ponto de vista lá do dimensionamento, você já criou ali na largura da torre quente, tá tudo certo. Mas aí vem o pilar da técnica com a interpretação do manual no sentido de exaustão dessa torre quente. Porque sim, o que acontece? Existem eletros que vamos considerar que todo eletro precisa resfriar. Ele tá ali aquecendo, ele precisa jogar esse ar quente para algum lugar. Existem eletros, existem linhas de forno e de micro-ondas de embutir que eles fazem uma exaustão ali pela frente, ou seja, a gente tem a tampa ali, a porta desse micro-ondas, desse forno, enfim, ele vai sugar o ar frio que vem de fora do ambiente, vai resfriar esse eletro e vai jogar o ar frio pela própria frente, pela própria porta, enfim, existe uma exaustão nele mesmo. A gente não tem uma necessidade de ter uma exaustão por chaminé, nem nada nesse sentido. Mas existem também eletros, existem marcas que exigem uma necessidade de chaminé. Por quê? Porque o eletro, o forno, ele vai sugar o ar frio, vai resfriar esse eletro, esse forno de embutir, e o ar quente, pela física, ele sobe. Ou seja, você precisa ter uma chaminé passando por trás desse forno, jogando esse ar quente lá para cima. Ou talvez jogando para o forro, se tiver algum tipo de abertura, ou jogando para alguma abertura no roda-forro, ou algo nesse sentido, ou como eu gosto de ter, que é ter uma abertura nesse nicho. Então, sim, o nicho, ele vem do ponto de vista ali de ter uma ergonomia para a gente talvez abaixar um pouco a altura desse micro-ondas, ele vem do ponto de vista estético para a gente conseguir ali ter uma soltura, um espaço para decoração, enfim, mas ele vem principalmente pela parte técnica. Por quê? Porque a gente faz um rasgo lá no fundo desse nicho, tem todo um detalhe para que as coisas não caiam ali nessa chaminé, enfim, isso é assunto para outro vídeo, mas a gente faz com que essa exaustão aconteça por esse nicho. Para quê? Para que o ar quente saia nesse nicho e a gente tenha a exaustão ali, para que a gente tenha essa circulação de ar funcionando na torre quente. Bruna, e se eu não colocar? O cliente não me falou qual é o elétrico que ele vai usar. O que acontece? Todo eletro tem uma garantia. E essa garantia ela só é coberta se o eletro estiver instalado da forma correta. Pode ser que esse eletro, se ele estiver lá instalado sem exaustão, está enclausurado. Pode ser que se talvez o teu cliente não use muito, esse eletro vá durar lá 2, 3, 5 anos, sendo que talvez ele poderia durar 10 anos? Pode ser. Ou então pode ser que caso o teu cliente use muito, esse eletro superaqueça, não tenha nenhum tipo de exaustão, e aí o que vai acontecer? Se ele estragar, a garantia não vai cobrir. E aí? Quem será que deveria ter avaliado isso? O fornecedor na hora de executar, o cliente ou então quem fez o projeto? Quando a gente está fazendo uma torre quente, a gente tem essa necessidade de ter talvez uma exaustão? Muitos fabricantes exigem uma chaminé para o micro-ondas separada da chaminé que é ali do forno de embutir. Ou seja, se a tua torre quente teria ali algo como 55, 60 centímetros, dependendo do eletro, ela vai pular para 70, 75 centímetros de profundidade. E aí talvez isso atrapalhe na tua circulação. Enfim, tudo isso, esses três pilares,
eles devem estar ali na tua cabeça, você deve ter esse repertório, esse passo a passo de tudo que você precisa analisar no momento em que você está criando esse projeto. Por quê? Porque não vai ser lá no detalhamento que você vai pensar nisso. Não é no detalhamento que você vai pensar nessa necessidade de exaustão. Por quê? Porque talvez você poderia ter trazido um nicho que vai sim ajudar no ponto de vista estético, mas principalmente da parte funcional. Porque talvez você teria necessidade de ter essa torre quente mais profunda. Então, um dos passos, assim, lá do GPS Criativo, que faz parte do meu método de projeto que eu compartilho no Projetando, é qual é o eletro que o cliente escolheu. Por quê? Porque cabe a você interpretar esse eletro e realmente projetar essa torre quente da maneira correta. E aí depois, como você vai detalhar, como você vai passar para o papel, isso é assunto para um outro vídeo, né? Mas depois que você criou o projeto compatibilizado com esses 3 pilares, o detalhamento é o quê? Ele é uma consequência de tudo que você já criou. Talvez você vai passar um corte para mostrar essa exaustão, enfim. Mas é necessário ter esse domínio, ter esse repertório dessas soluções, de como você vai realmente lidar com essas, eu diria até limitações, mas que são ali limitações que te trazem uma provocação para você resolver isso no teu projeto, né? E aí depois, é claro, você vai passar para o papel tudo que você já resolveu nesse projeto, tudo que já está bem redondinho, vai chegar no detalhamento para que seja um detalhamento completo e sem erros. Se você gostou desse vídeo e tem algum tema que envolva projeto e detalhamento de marcenaria, já me conta aqui nos comentários. Quero vídeo de XYZ, o que você quiser de vídeo aqui, comenta aqui nos comentários. Vejo você no próximo vídeo.